Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e hoje, nesse mês, onde a música é pauta, seja para celebrar, seja para fazer festa, seja para denunciar, seja para resistir, é o mês, enfim, do carnaval em nosso país. E pensando na música, nós convidamos hoje Tabata Lorena, né, essa cantora, rapper, arte educadora, compositora, com uma trajetória muito joia, né, vinculando a música a esse lugar da mulher na música. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que é a produção cultural hoje no nosso país? O que é pensar música, né, na verdade, no nosso país? E Tabata tem um trabalho e a gente vai começar falando sobre isso. Tabata, muito obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo. E a gente está no Mercado Sul, pensa num lugar potente, né? Inspirador que é esse espaço. Você tem um trabalho que vai falar sobre novidades ancestrais. E aí a gente pensa assim, como que a ancestralidade traz alguma novidade? Fala um pouquinho, Tabata, do seu trabalho. Primeiramente, queria agradecer, o convite. Para a gente é importante poder estar usando essas plataformas, principalmente plataformas pró-diversidade, né? Ah, massa. Bom, novidades ancestrais. Eu sinto que todas as novidades que existem hoje, que são úteis, são fruto de processos de ancestralidade. O que existe hoje é a gente repagina um conceito, e isso é a novidade, mas os conceitos que se estabelecem enquanto humanidade são conceitos ancestrais. A gente está aqui agora manipulando, 10 mil anos de desenvolvimento da cultura humana, né? Mas a gente está repaginando. Vou te dar um exemplo simples. Bioconstrução. Bioconstrução é um conceito de como as pessoas construíam as casas antes das construtoras trabalharem com cimento. Tem muita gente que chama de alimentação vegana, mas para a gente é alimentação Rastafari. Então, existem vários outros momentos históricos em que esses conceitos eles foram desenvolvidos. E o que a própria questão mesmo da gente voltar a comer a tapioca, o cuscuz, houve um movimento de embranquecimento da cultura, isso até nos alimentos. Então a farinha branca ela era mais interessante. Aí de repente você vê os nutricionistas fazendo um movimento de volta, dizendo assim, olha, o milho, olha a mandioca, vamos comer cru, vamos comer saudável. Então tem um momento dentro da compreensão, da cosmovisão filosófica africana, que ele chama Sankofa. O que o Sankofa diz? Olhar para o passado era uma forma futura de avançar para o futuro. Porque é a forma que a gente tem de não cometer os erros que a gente já cometeu. Então, musicalmente falando, eu podia citar para você o tecnoxamanismo, eu poderia falar para você sobre o afrofuturismo, que são movimentos dentro da história, que é um movimento dessa... Porque, assim, o conceito de inovação branco, ele é o conceito do esqueça tudo que passou. É meio que um conceito pós-guerra, então. Para trás só existe dor e sofrimento, então vamos olhar para frente. Tudo que for novo é o bom. A gente de matriz afro-indígena pensa o contrário. Muitas vezes a solução está no que nós já fomos. Então, a ideia de que o progresso é algo dado e que o futuro nos espera o progresso é uma manipulação. Até porque, né, eu estou aqui pensando, tem muito, né, que foi ocultado e escondido, né? Eu acho que talvez repaginar significa também dar visibilidade. É um pouco nessa perspectiva daquilo que foi coberto ou não. Fala um pouquinho mais para entender. Não sei, eu acho que novidades ancestrais eu vou dizer para você da minha experiência enquanto eu vim do rap, né? Como você mesmo falou. Então, a minha primeira experiência musical foi o rap. O rap é um estilo musical que é guerrilha por natureza. Você precisa de um computador. Muitas vezes a pessoa não tem nem iniciação musical e a pessoa consegue compor, fazer base e cantar dentro do rap. Então, eu nasci do rap. Quando eu fui me encontrar com a cultura popular brasileira, o que eu senti era um misto de memória e novidade. Eu sabia que aqueles ritmos já estavam dentro do meu DNA. Então, quando eu entro num terreiro pela primeira vez, aquilo é uma novidade ancestral, porque aquilo está marcado no meu DNA enquanto humanidade. Então, quando eu olho para a cultura popular, mesmo não conhecendo a cultura popular, ela já faz parte da minha construção subjetiva e até da minha construção transcendental. Então, novidades ancestrais é um pouco disso. Então, isso tem a ver, inclusive, com a conexão entre as comunidades, as formas que as pessoas agora estão se organizando. Então, de todo mundo junta e dentro de um coletivo, as pessoas vão fazer a divisão
de um espaço físico, às vezes que o pessoal chama de crowd work. Né? Agora é então, work, né? E isso já era uma forma de organização social antes do advento da criação do mercado, a criação das incorporadoras. O movimento capitalista, ele é uma vírgula dentro da história da humanidade, né? A humanidade tem só toda a história e o capitalismo, ele é uma vírgula. Então, a gente simplesmente se pautar pelo que o capitalismo diz que é bom, e o capitalismo só vende o novo. E o novo do capitalista é o quê? Sem raiz. Verdade. Então, quando eu digo a cultura popular, ela é tão original que é assim, como ela vem do passado, ela precisa ser extremamente dinâmica e atualizada, porque senão ela não sobrevive. Então, quem acha que a cultura popular é algo parado no momento da história ali, que as pessoas faziam daquele jeito, não sabe o que é a cultura popular. A cultura popular brasileira é viva. E eu estou falando da cultura popular brasileira enquanto cultura de raiz. Não só a cultura voz e violão, que também é popular, mas eu estou falando da cultura de raiz brasileira. Então, são pessoas que estão compondo agora. Os mestres, você vai mesmo no Bumba Meu Boi, no Maranhão, todo ano as pessoas lançam discos, né, favorecendo os novos compositores e tal. Então, eu olho para esse momento que a gente está passando agora, e o que eu vejo são muitas embalagens de coisas que a gente já conhece, dizendo que são coisas simplesmente novas, quando na verdade são coisas que estão desconectadas das suas origens, né? Então, numa cooptação. Novidades ancestrais é isso. É um esforço mesmo de dizer, peraí, né? Tem uma história, né? Tem um legado aí que não pode ser desconsiderado, não é isso? Esse novo pode vir com uma nova cara, pode vir com uma outra forma, mas que a gente tem uma questão histórica. E aí eu estou lembrando um pouco do que a gente leu, um pouco do seu trabalho, que a tua participação também na música vem muito com, digamos, no mínimo duas perspectivas, de pensar a representatividade da mulher negra e a própria emancipação da mulher, né? E fala um pouquinho pra gente como é que esse trabalho, ou como é que teu processo mesmo de criação, teu processo de se apresentar, como é que esses elementos estão presentes, assim? Essa parte da formulação sobre o que eu faço é algo novo. É algo que tem a ver com ter lançado trabalhos, né? Eu nunca pensei muito sobre o que eu fazia. Eu simplesmente fazia, né? Então eu venho de uma tônica que é assim, não é eu formulo e por isso eu faço. É eu faço e então formulo. A coisa acontece. Então eu trabalho sempre com material humano concreto. Então eu comecei a compor com 14 anos e eu tenho muitas composições que elas são as mais variadas possíveis e os processos também de composição são muito diferentes. Os processos de produção foram muito diferentes. E depois que eu comecei a realmente botar o meu trabalho na rua, eu vi que a parte mais difícil é acreditar que as nossas ideias enquanto mulheres são boas o suficiente para a gente investir a nossa vida nelas. Então parece que se alguém der um pano de fundo, a gente tem esse desprendimento de investir a nossa vida para ver alguma coisa acontecer. Mas quando é sobre o nosso próprio trabalho, a nossa própria visão, a nossa própria percepção da realidade, a gente sempre fica deixando para depois. É um movimento que também está ligado um pouco à maternidade, né? Um desequilíbrio, né, dessa questão da maternidade, que é assim, eu preciso só doar e eu estou sempre em segundo plano. Então, você pode estar no banheiro, se o seu bebê chorou, você vai parar, independente do que você estiver fazendo, de ter condições, inclusive, de sair daí, e você vai priorizar o outro. Então, esse é um movimento que nós, mulheres, a gente tem que olhar para isso com muito carinho, porque se a gente tem essa disposição, a gente pode estar servindo a nós mesmas. Então, quando eu gravei o DVD, que foi agora recente, agora em 2017, 3 meses antes de gravar o DVD, eu tinha perdido um irmão de 16 anos. 4 dias antes da gravação, 18 anos. 4 dias antes da gravação do DVD, eu me separei de um casamento estável de 4 anos. E quando eu sentei atrás da coxia, e eu estava vendo, a gente conseguiu colocar 429 pessoas dentro de um teatro, numa quarta-feira, na Ceilândia, eu parei e eu chorei pensando assim, nossa, graças a Deus, o meu trabalho é um guarda-chuva para mim. Eu tenho o meu trabalho. E eu vi como isso era poderoso, de ver aquela quantidade de pessoas que estavam ali em torno da minha realização. E principalmente a coragem de achar que as minhas ideias são importantes o suficiente para que eu dedique a minha vida para elas.
Então, acho que nesse lugar tem essa questão do empoderamento, que ele é muito menos ideológico e muito mais concreto. Então, eu venho de uma família que a situação financeira do meu pai e da minha mãe são duas pessoas que atualmente ainda estão batalhando para viver. Ainda mais no sentido de repente, me auxiliar. Então, eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, por uma questão da minha mãe, no caso, com 17 anos, por uma questão de liberdade, porque eu já sabia que eu era artista, eles não acreditavam nisso, e eu fui traçar a minha história dentro da arte. E você acha que isso tem a ver com o fato de ser mulher? Você acha que a inserção da mulher na música, ela tem que tipo de característica? Há um enfrentamento maior? De repente, de não acreditar que é possível fazer arte? Você acha que isso é possível, né? No imaginário, as pessoas, como é que lidam com isso, assim? Eu acho que as pessoas olham para a mulher, na arte de forma geral e na música, como algo secundário e acessório, que é a visão estereotipada da mulher na sociedade. Então, vamos botar aqui uma mulher que vai adornar. Vamos botar essa mulher no quadro aqui para, né? Na música também vai muito para uma coisa que eu não sou contra, mas que, na verdade, só não acho que cabe para mim, que é essa coisa do símbolo sexual. Né? Eu acho que uma mulher tem, sim, todo o poder e a liberdade de usar o seu corpo em prol do seu próprio trabalho. E acho que isso, eu adoro ver, inclusive, mulheres como a Isa e outras mais, entende que usam o seu corpo. Mas é esperado isso sempre. Então, uma mulher como eu, que não vai para o palco para sensualizar, ou uma compositora como eu, que não está falando sobre paixão, sobre paquera, sobre nenhum desses assuntos que são lidos dentro do universo feminino, causa, sim, um certo estranhamento. Então, ou a ideia de que, quem é que está coordenando isso? E aí, por exemplo, no DVD eu assinei a direção musical, eu estava trabalhando na produção, eu atuei em todas as áreas, cenário, figurino, produção, as composições são todas minhas do DVD. Então, sempre havia essa pergunta assim, do quem está por trás. E a produção toda do DVD foram 3 mulheres, né? Então, quem está por trás, né? Isso, É onde está o louco homem, isso, né? Recentemente, agora eu lancei um bloco, que é eu estou me lançando como intérprete, um bloco pensando carnaval. Fala um pouco aí do bloco pra Isso. gente. O bloco, eu não queria lançar um outro disco por osmose, assim, tipo, tem que lançar. Queria que essa produção ela fosse realmente pensada, mas sentia que já estava na hora de um trabalho novo para Brasília, porque eu rodei os grandes festivais todos da cidade. Então, eu resolvi me jogar como intérprete e trazer um pouco dessa linguagem do Maranhão, por isso o bloco chama Dona Imperatriz, porque eu sou de Imperatriz do Maranhão. Ah, que massa. E aí a gente montou uma banda que está bem bonita e estamos girando aí pelo Carnaval de Brasília. Então, assim que esse projeto ficou pronto, inicialmente existia uma relação sobre quem ia fazer a direção musical, seria uma pessoa, acabou ficando mesmo na minha mão. E aí um amigo, que também é um contratante, enfim, soube que essa pessoa estava a fim de dirigir o trabalho, essa pessoa um homem, né? Mas ele sabia que o trabalho era meu. Mas ele foi falar com o cara. E aí eu tive que ligar para ele e falar, então, acho que você não entendeu. Né? Assim, a produção sou eu, esse trabalho sou eu. Então, eu acho que a gente também tem essa coragem de não achar que a gente é... Pra gente que é preta, tem um estereótipo que as pessoas colocam muito, é assim, nossa, a síndrome da Chica da Silva. O que seria isso? É a mulher que não se identifica com a subalternidade. E aí eu mesma passei minha vida inteira, minha infância inteira ouvindo isso, e eu achava que isso era ruim. Tipo, ai meu Deus. E aí um dia eu virei a chave. Né? Aí um dia eu virei a chave, eu falei, bom, se estão me comparando com a história da Chica da Silva, faz sentido, porque afinal de contas eu me identifico com os reis e rainhas que eu sou descendente, e não com a visão branca ou a interferência branca dentro do processo colonial das pessoas negras e indígenas. Então eu não me pauto pela história do colonizador, apesar de viver diariamente isso, mas a minha narrativa de vida, por uma questão da ancestralidade, do pertencimento, o aprofundamento de ser filha da terra, filha do céu, né? Eu não sou o resultado de uma agressão. Eu sou a continuidade geracional da minha história, da história diaspórica do mundo. Então, esse é um lugar que é o lugar da gente estar sentado. E aí tem uma expressão que o pessoal tem falado muito, rainha, diva, não sei o quê. Tá, mas eu vindo também da ideia da cosmovisão africana, para poder sentar no trono, tem que saber governar. Então, quando você senta no trono e você diz, eu sou o centro, eu sou a rainha, você tem que aprender a delegar, você tem que dizer, é assim que se faz, eu preciso que você faça isso. E dizer isso com a maior tranquilidade do mundo, porque a gente parece que falar para uma pessoa assim, olha, eu gostaria que você fizesse assim, enquanto mulher, nossa, que agressivo, nossa, que arrogante. Se for um homem falando, nossa, que assertivo, nossa, ele é excepcional. Então, a gente tem que ter essa coragem de olhar mesmo pra gente e ter um pensamento afrocentrado, ter um pensamento feminista, ter um pensamento mulherista,
partir de nós e tirar um pouco essa outra visão do centro. Nossa, Tabata, pena que o nosso tempo é muito curto. Acho que eu perguntaria aqui muitas coisas, falando desse seu lugar. E tentando finalizar um pouquinho a nossa conversa, falando um pouco como é que é pensar o carnaval no nosso país, considerando esse lugar da mulher. Essa mulher, ela tem protagonizado a construção de narrativas, né, que passem pelo campo não da sedução, né, mas pelo campo de uma racionalidade, pelo campo de um enfrentamento, da resistência. Como é que você vê hoje a mulher no carnaval? Eu acho que o campo da sedução é importante. Ela não é descartada. Eu acho que, inclusive, um dos maiores magnetismos da humanidade como um todo tá nesse lugar. Mas eu podia falar das meninas dessa Boquinho Já Beijei, que tem uma banda base que é o Contendendê, que trouxeram a Oléria, trouxeram a Lanã, trouxeram um monte de artistas instrumentistas, produção toda de mulheres, Exão 44, sabe, a própria Praça dos Prazeres, que é com a Ju Pagu. Então, eu acho que tem, sim, muita gente protagonizando, muita mulher protagonizando. Uma amiga minha que também do rap, já caiu no carnaval, Rebeca Realeza. Então, eu sinto que essas narrativas estão aí, sim. E eu vejo isso com muita felicidade, com muita alegria. Eu agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Samba da Malandra, que é um projeto, vou dizer assim, um projeto de formação e de iniciação de base. É um projeto que é muito lindo, um projeto para mulheres se desenvolverem musicalmente. É um trabalho profissional, mas que busca também mulheres que querem se profissionalizar dentro da música, um projeto escola, e eu acho que isso é muito importante porque a gente tem poucos espaços de desenvolvimento musical, Então eu estou tendo a oportunidade de estar tentando auxiliar ali na direção musical do trabalho, trabalhando na produção da roda, e eu estou muito feliz justamente porque é um espaço para dar confiança para mulheres, porque aí muitas vezes a gente chega numa roda de samba, vai pegar esse instrumento e aparece um bigode bem grosso para dizer, pô, não é assim que toca, não é assim que faz, ou você está fazendo errado. E disso a gente vai perdendo esses protagonismos, porque os homens são sempre estimulados e a gente é sempre tirada desse lugar. Então, a gente só acompanha. De lembrar que o carnaval não é só o show, essa visão do show é uma visão, vou usar a expressão branca, que é do entretenimento. E na verdade não, quem faz o carnaval está trabalhando 6, 8, 10, às vezes 12 meses antes. Então, você vai acabar aqui o carnaval, semana que vem já tem gente planejando que vai ser o carnaval do ano que vem. E para os trabalhadores do carnaval é assim que acontece. Então, o carnaval ele é uma festa de memória, ele é uma festa de lembrar, porque a gente da matriz afro-indígena celebra lembrando, E a razão para nós não é um elemento superior a nada, tem que estar integralizado. É tudo junto. É tudo junto. Afeto, então a razão sedução, ela tem que estar conectada com a emoção, que tem que estar conectada com a espiritualidade, com o intento. Então é tudo isso reverberando junto, porque também só um pensamento racional leva a gente também a um se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Perfeito. E a vida tem contradições, é assim. Então, o ano que vem eu sei que vai ser muito mais bonito do que foi esse ano, a chegada do Bloco da Imperatriz, e tudo é uma questão do tempo. O tempo é rei e ele amadurece as coisas. O que eu espero é que o que já está acontecendo, o Carnaval de Brasília está ficando lindo, não dá dó ficar mais em Brasília para curtir o Carnaval. Muita coisa a gente vê muita coisa maravilhosa acontecendo aqui, dá até para chamar o pessoal, vem para cá que o Carnaval de Brasília é bom. E eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade. O Carnaval, como você bem disse, é a maior festa popular do país e não tinha porquê uma cidade tão plural quanto o Brasil, Brasília nada mais é do que um quadradinho de Brasil, onde a gente tem todas as nacionalidades, que fala regiões, todos os estados aqui dentro, Então você vai encontrar das culturas mais diversas e fiquem atentos aí que o ano que vem o Bloco Dona Imperatriz vai trazer um pouco dessa conexão. Já foi norte, agora é nordeste, então a ideia é brincar um pouco aí com esse universo sonoro, trabalhando com compositoras, que é o meu intento. Esse repertório ainda é misto, que eu estou apresentando esse ano. O ano que vem não, vai ser só mulheres, até justamente para dar essa plataforma para compositoras. E mulheres também que interpretam, eu quero sair um pouco desse limite. Tem mulheres que consagraram músicas e não são compositoras e ainda se merecem ser representadas. Então é isso, que tenha mais diversidade. Por aí, tem o Bora Coisada, a Emília Monteiro. É muita mulher maravilhosa, é muita coisa, gente. Ai, Tabata, olha, agradecer muito esse bate-papo, que é muita informação, Eu acho que tem uma elaboração muito sofisticada, que a gente não está habituada mesmo, sabe? A pensar, a refletir. Então, nesse sentido, há muita novidade mesmo, São novidades ancestrais. E ancestrais, não esquece. São conhecimentos lá de trás. Exato. Mas que nos chega, nos alcança e a gente se dá conta deles, Então, cara, fantástico. Gente, você que assistiu o nosso bate-papo,
curte aí, se for possível, se inscreve no nosso canal, porque é isso, a gente quer falar de diversidade com todas as formas plurais, né, de expressão humana que a gente puder encontrar. Tabata, muito obrigada e, gente, valeu e bom carnaval. Pra gente. Tchau, tchau. Valeu, valeu.